Mateus capítulo 27. Versículo 1 Chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. Versículo 2 E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 3 Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Versículo 4 dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5 E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Versículo 6 E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Versículo 7 E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Versículo 8 Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Versículo 9 Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Versículo 10 E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Versículo 11 E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículo 12 Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Versículo 13 Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? Versículo 14 E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Versículo 15 Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Versículo 16 E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Versículo 17 Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Versículo 18 Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Versículo 19 Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 20 Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Versículo 21 Respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Versículo 22 Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Versículo 23 O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Versículo 24 Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Versículo 25 Respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26 Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 27 E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. Versículo 28 Despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Versículo 29 Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Versículo 30 Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Versículo 31 Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Versículo 32 Quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Versículo 33 Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz, lugar da caveira. Versículo 34 Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Versículo 35 Havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Versículo 36 Assentados, o guardavam ali.
Versículo 37 E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38 E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39 E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Versículo 40 E dizendo: Tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41 É da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam. Versículo 42 Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Versículo 43 Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Versículo 44 E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Versículo 45 É desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículo 46 E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 47 E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Versículo 48 E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Versículo 49 Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Versículo 50 E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Versículo 51 Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52 E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53 Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Versículo 54 E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Versículo 55 E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, para o servir. Versículo 56 Entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57 Vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Versículo 58 Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Versículo 59 E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Versículo 60 E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Versículo 61 E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Versículo 62 E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Versículo 63 dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Versículo 64 manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Versículo 65 E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Versículo 66 Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.